Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu tenho uma boa palavra que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um beijo a todos vocês, o público Kauai. E inscreva-se no meu canal Multiplicação de Esperança. Toque sempre o sininho para estar sempre recebendo novas notificações. Compartilhe a mensagem para que outras vidas sejam alcançadas. Vamos meditar aqui em Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vamos falar aqui das 5 fases da vida de Gideão. Primeiro tópico, fase do sofrimento. Gideão precisou passar por esta fase para se tornar um grande homem de Deus. Nós vemos que o seu povo era afligido pelos medianitas constantemente. O tempo era de escassez, pois tudo aquilo que os israelitas plantavam, os medianitas iam e ceifavam para si, e deixavam os israelitas sem nada. Mediante a tudo isso, o conflito na mente e no coração de Gideão só aumentava, pois eu acredito que ele pensava: qual a razão de tanto sofrimento? Eu quero falar rapidamente aqui de 3 tipos de sofrimento que muitas das vezes vêm sobre nossas vidas e nós não sabemos identificar. O calor está grande aqui, mas eu não posso ligar o ventilador porque o barulho vai atrapalhar. O primeiro motivo pelo qual o sofrimento ele vem na vida de muitos cristãos para nos tirar da zona de conforto e nos fazer cristãos mais produtivos. Quem sabe você está passando uma fase de sofrimento na sua vida e você não sabe por quê, mas Deus está te alertando através desta mensagem. Ele está tentando te tirar da zona de conforto, tentando fazer você se tornar um cristão mais produtivo, mais ativo, tentando fazer com que você ore, jejue, consagre a sua vida e se torne um cristão mais autêntico para as batalhas que nós travamos aqui na terra, no mundo espiritual. Segundo motivo pelo qual às vezes o sofrimento vem sobre a vida de muitos cristãos aqui na terra. Deus às vezes permite o sofrimento na vida de muitos cristãos, porque em alguns aqui na terra ele tem um propósito insondável. Então ele quer permitir que o sofrimento venha sobre a vida de muitos de seus escolhidos aqui na terra para os refinar, para os deixar mais apurados para a grande obra que ele tem a realizar através destas vidas aqui na terra. Então o Senhor muitas das vezes permite esse sofrimento sobre muitos de seus escolhidos aqui, porque ele tem propósitos insondáveis. Ele precisa refinar os tais, para que eles estejam bem apurados, para que ele possa os usar nesses propósitos insondáveis aqui na terra. Terceiro motivo pelo qual o sofrimento vem sobre a vida de muitos cristãos, para os tirar de uma vida de pecado. Muitas das vezes existem cristãos na terra que são escolhidos, mas estão vivendo uma vida de pecado. E às vezes o sofrimento vem através de situações, circunstâncias, para trazer um despertamento para eles, para que eles possam sair da vida de pecado e renovar a aliança com o Senhor. Mas eu tenho algo a dizer para você muito interessante. Não importa se você está passando por uma fase de sofrimento, porque o Senhor está querendo tirar você da zona de conforto e fazer de você um cristão mais produtivo. Não importa se você está passando por uma fase de sofrimento, porque o Senhor está refinando você para os seus propósitos insondáveis na terra. E também não importa se você está vivendo uma fase de sofrimento, porque o Senhor está querendo tirar você de uma vida de pecado e fazer com que você renove a aliança com Ele. O que importa é que o Senhor está trabalhando na sua vida e vai te dar vitória.
Você se lembra o que está escrito lá em Tiago 5,11? Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se você for em Jeremias 30, 24, na parte B, está escrito: no fim dos dias entendereis isso. Segundo tópico. Gideão teve que passar pela fase da incerteza. Você pode ler todo o texto, você vai perceber que o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ou seja, o anjo estava ministrando para Gideão o seguinte: Gideão, independente daquilo que você está vendo, independente daquilo que você está sentindo, o Senhor manda te dizer, Ele tem promessas na sua vida, Ele é na sua vida. Só que Gideão fez o que na maioria das vezes nós fazemos. Gideão, em vez de tomar posse daquela promessa e se fortalecer no Senhor, ele diz: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ou seja, ele passou a olhar o cenário. Ele começou a olhar tudo o que estava acontecendo. Ele começou a olhar tudo ao contrário. Ele começou a prestar atenção naquilo que o inimigo estava produzindo para que eles fossem derrotados. E não tomar posse da palavra que o anjo deu para ele, vinda de Deus. O Senhor é com você. Então, por isso que vem a fase da incerteza, às vezes, na nossa vida. Para nós aprendermos a andar por aquilo que Deus fala conosco, por aquilo que Deus promete a nós, e não por aquilo que nós estamos vendo acontecer, e não por aquilo que nós estamos sentindo. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista. Por isso vem a fase da incerteza sobre nossas vidas, porque Deus quer trabalhar no nosso interior e nos ensinar a viver pela fé nas suas promessas, fé naquilo que Ele promete, fé naquilo que Ele ministra e não naquilo que está acontecendo, não naquilo que nós estamos vendo acontecer no cenário. E Gideão olha o cenário. Lembra-se de Pedro? Pedro é um exemplo de cristão que o Senhor chamou ele para o sobrenatural. Chamou ele para viver pela fé. Pedro um dia vê Jesus sobre as águas e disse: se é o Senhor que está aí mesmo sobre as águas, deixa-me eu ir ter contigo. O Senhor diz: vem. Pedro começou andando sobre as águas e viveu o sobrenatural. Estava pela fé indo de encontro a Cristo. Só que o inimigo de nossas almas, quando vê que nós começamos a entrar no sobrenatural e acreditar na palavra de Deus, independente do que esteja acontecendo, ele fica furioso e soprou um vento sobre Pedro. E Pedro olhou para o vento, sentiu o vento e afundou. Gideão teve que viver a fase da incerteza. Quem sabe você está vivendo essa fase da incerteza e quer sair da fase da incerteza. Deus manda te dizer: você vai sair da fase da incerteza, mas você primeiro vai ter que acreditar no que eu ministro, no que eu digo, no que eu falo. Você vai ter que acreditar na promessa. Você vai ter que acreditar que eu estou na tua vida, independente do que você está sentindo, vivendo, independente desse cenário de dor, de desgraça, de catástrofe. Deus está mandando dizer que Ele está na tua vida, está treinando você para viver da fé e daquilo que Ele ministra ao seu coração. Gideão passou pela fase da incerteza. Gideão passou pela fase do sofrimento. Chega um momento da vida de Gideão que ele também está exausto. Ele não quer mais viver a fase do sofrimento. Ele não quer mais viver a fase da incerteza. Ele quer algo mais sólido. E isso aqui depende muito de nós, essa fase. Para nós sairmos da fase do sofrimento, para nós sairmos da fase da incerteza e chegar na fase da experiência, depende de nós também. Ele estava cansado dessas fases. Ele queria entender um pouco melhor Deus. E aí ele chega na fase da experiência. Ele precisa então ter um contato com o Criador, ele precisa ter um encontro com o Criador, e ele pede esse encontro. Você pode ler o texto, que ele pede um sinal para Deus. O que ele diz? Ele diz para o anjo estender a ponta do cajado, tocar na carne e no bolo, e isso acontece, é consumido pelo fogo que desce. E ele então fica espantado com aquela experiência. E qual é a revelação que nós temos aqui? Muitos cristãos da face da terra, milhões de cristãos, querem ter experiências com o Senhor. Querem ter uma intimidade profunda com o Senhor. Querem ter contato. Querem ter uma oratória, querem pregar, querem ministrar. Mas não querem passar pela fase do sofrimento. Não querem passar também pela fase da incerteza. Não querem ter confusões aqui na terra. Não querem ficar perplexos.
não querem se sentir inseguros, não querem sentir medo, não querem ter conflitos, não querem ter dilemas, não querem passar pelos desertos que parecem ser infindáveis, os vales profundos. Eles só querem a experiência, o contato, Deus se manifestando, Deus direcionando, Deus honrando, mas não querem passar por essas outras fases. Mas é tudo fase, tudo vai passar, só que nós temos que passar pelas fases ruins para chegar para a fase da experiência. Você lembra que está escrito lá em Salmo 66:12? Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pela água, passamos pelo fogo, contudo nos trouxeste para um lugar de abundância. Nós temos que padecer por Cristo também, para depois chegar no lugar da vitória. É só você conferir em Filipenses 1, 28, 29. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto vindo de Deus. Porque a vós foi concedido a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Nós vamos tomar posse então da fase da experiência, que nós vamos crescer com isso. Você quer ver um líder que passou por essa fase também? Vai lá em Juízes 4, Baraque. Deus dá uma ordenança para ele: sobe até o Monte Tabor, porque você olhando de cima você vai ver os seus inimigos derrotados, eu entrego os seus inimigos nas suas mãos. Mas ele estava numa fase da incerteza. Chega até ele, a profetisa Débora, e diz: olha, Baraque, o Senhor não disse para você subir até o Monte Tabor, que lá de cima você veria os seus inimigos derrotados, ele entregando nas suas mãos? O Senhor falou comigo, mas eu só vou se você for comigo, Débora. Se você não for, eu não vou. Olha a fase da incerteza aí. Deus falando diretamente com ele, mas ele ainda na fase da incerteza. Ele não estava nem na fase do sofrimento mais, estava na fase da incerteza. Qual a fase da sua vida você está vivendo? Do sofrimento, da incerteza ou da experiência com o Senhor? Tópico 4, fase da aprovação. Aqui o Senhor começa a provar. A Gideão não estava aprovado, começou a fase da aprovação. Você pode conferir em Juízes capítulo 7, que Gideão começa a ser aprovado. Ele tem um exército de 32 mil homens a seu dispor. Essa é uma fase muito boa da nossa vida. Deus começa a nos aprovar, Deus começa a dizer: olha, está ficando bom, estou vendo o seu rendimento, você está expandindo, você está crescendo. Eu me lembro quando eu fazia capoeira de 82 a 85, o mestre Moraes, mestre Antônio César Moraes Paz, uma pessoa que eu admiro muito, um ser humano 100%. E eu me destaquei muito nessa época. Eu ganhei quadro e medalha de melhor aluno. E era difícil elogiar, mas quando eu comecei a ficar bom, ele devagarinho, ele queria aprovar, mas ainda não queria me elogiar muito para não ficar todo cheio. Ele dizia assim: tá começando a ficar bom, tá ficando esperto. Na verdade, todo mundo falava que eu estava bom de capoeira, mas ele mesmo dizia: tá ficando bom, tá começando a ficar esperto. E essa é a fase que Deus começa a nos aprovar então. Por isso que está escrito em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Gideão está estribado no que está escrito lá em Provérbios 24:6. Porque com a multidão de conselheiros tu farás a guerra. Ele estava ali firme. Esta fase do início da aprovação é uma fase boa, que começa a dar tudo certo, as promessas começam a se cumprir, os céus começam a se abrir, já não são mais céus de bronze, mas as portas dos céus começam a se abrir também, a agenda começa a acontecer, o ministério começa a acontecer, Deus começa a te honrar de todos os lados, e você vê que começa a estar sendo aprovado por Deus. Tópico 5, a última fase, a fase da vitória. Preste muita atenção que Gideão batalha e vence não com 32 mil homens que ele possuía, sim com 300 homens que são escolhidos por Deus. Na hora de ir para a batalha, Deus falou: espera aí, tem 32 mil homens, é muito, não precisa de tudo isso não, deixa só 300. Gideão obedece, vai para a guerra com os 300 e vence um exército imenso, 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 que tinha muito mais soldados do que o seu exército, que era de 32 mil. Sabe qual a revelação que nós temos aqui? Nesse momento, a nossa vitória
chegará não pelo nosso esforço, não pelo nosso potencial, não pela nossa inteligência, não pela nossa sabedoria, não pelo nosso conhecimento, não pelos nossos diplomas, não pela nossa influência. A nossa vitória vai chegar por um favor divino. Isso que eu quero que você entenda, que o Senhor quer que você entenda, por um favor divino, não é por aquilo que você pode fazer. Você viu, ele foi com 300 homens, quem fez a obra foi o Senhor. Porque enquanto esses 300 homens tocaram a buzina, leia o texto, o inimigo se confundiu e começaram a se matar. É Deus que nos dá a vitória, não é eu que faço isso, não é eu que produzo. Não são as minhas armas, não é a minha inteligência, a minha visão, não é eu que produzo nada, é Deus. É Deus que faz. E para terminar, para você entender, você se lembra de José do Egito? 14 anos ele sofreu para sentar no trono. Foi pelo esforço dele? Não, foi pela obediência. Ele só ia seguindo as orientações de Deus. E um dia antes dele sentar no trono, ele estava lá no cárcere, varrendo o cárcere com uma vassoura. No outro dia, depois que ele discerniu os sonhos de Faraó, ele estava sentado no trono com um cetro. Viu só? No outro dia. Então, um favor divino vale mais do que uma vida de trabalho. Quem sabe você está aí, ó. Eu estou com 23 anos para 24 de ministério. Você pode ter 30, 40, 50, outros 15, outros 10, outros 7. Entenda uma coisa. Um dia do favor divino vale mais do que uma vida de trabalho. Pode ser que você esteja dizendo, olha, eu tenho 10 anos de ministério, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 30. Não é pelo teu esforço. Se Deus quiser hoje, Ele vira o teu cativeiro. Se Deus quiser, Ele hoje faz você se assentar no trono. Mas não por tudo que você produziu, não pelos seus canudos, pela sua inteligência, por todos esses livros aqui que eu leio, que você lê, por prateleiras de livros, por você ter influência, não. Favor divino, por você ter passado as etapas da vida, por você ter passado pelos vales e desertos, por você ter obedecido, por você ter sofrido transformação, por você ter obedecido, do dia para a noite Ele vira a sua vida. E Ele te dá a vitória. Fique com essa mensagem no seu coração.